Olá, meus caros, vamos dar prosseguimento à série de explanações no livro de Eclesiastes, aqui no conteúdo edificante, e nessa oportunidade, o penúltimo capítulo, o 11, vamos, sem delongas, já ler o texto sagrado. Deixe seu like se porventura não é inscrito no canal, se inscreva, vamos lá. Uma passagem muito interessante de uma reflexão muito profunda. Pão sobre as águas, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E o procedimento é aqui, é ler um versículo já meditando, né? Então, lançar o pão. O que significa lançar o pão sobre as águas? Simbolicamente, de acordo com o simbolismo bíblico, pão pode significar o quê? Palavra. Pode significar o quê? O próprio Jesus, que é a palavra. Lançar sobre as águas. O que significa ou possa significar águas? O próprio Espírito Santo. A água da palavra que nos purifica. Também águas pode significar tribulações. Se nós fazermos uma leitura de acordo com esses simbolismos ou essas alegorias, nós temos o seguinte: lançar a palavra nas águas da tribulação ou nas águas da purificação do espírito é necessário para trazer salvação, bênçãos em várias áreas de cada indivíduo. Prosperidade. Esta é uma das muitas interpretações desse versículo, que eu vou citar, obviamente, algumas outras. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lançar a palavra, lançar a semente, para que possa ser germinada. Como diz o Salmo 1, os Salmos 1. O justo será plantado junto a ribeiros de águas e dará seu fruto na estação própria, e as folhas não secarão. Quando a semente do Evangelho, da Boa Nova, de Cristo, é lançada num local onde tem realmente condições para ser produtivo, ou seja, isto é, numa terra profícua, numa terra que de fato produz, ali algo vai acontecer. A árvore vai nascer e vai dar frutos. Você sabe, ou pelo menos aqueles que lidam com a agricultura, que determinadas terras não servem absolutamente para nada. Não dá nada. Outras que têm adubo, que têm humildade, né? Humildade é umidade, no sentido de ser úmida, é mais possível de nascer determinadas árvores ou dar determinados frutos, enfim, de germinar a semente. Por exemplo, aqui em casa tem um local específico para plantar determinadas frutas ou hortaliças que é próximo de um muro, onde está a terra muito boa, onde tem umidade e assim floresce. Assim sendo, simbolicamente falando, quando pregamos o Evangelho, ou alguém ouve o Evangelho, se tem essa terra fértil, não estéril, vai produzir, vai ter eficácia a palavra. Lembramos da parábola das sementes? Uma era lançada e vinha os gaviões ou as aves dos céus e arrebatavam. Outra era lançada, mas tinha
pedras e pedregulhos e espinhos e sufocava. Outra semente era lançada e tinha outros obstáculos que interferiam, que não deixavam ela florescer ou, de fato, produzir os frutos. E o outro em que, de fato, a semente produzia belos frutos ou dava resultados. Tem aqueles que ouvem o Evangelho. Fico até um pouco emocionados. Sente até um pouco do gozo do Espírito. No entanto, vem um inimigo que representa as aves e tira essa semente, e tira essa palavra, e tira o foco da pessoa no sentido de se prostrar diante de Deus, se achegar a Ele. Outros ouvem a palavra e começam já a dar os seus primeiros passos, já engatinhar na fé. No entanto, as dificuldades, as adversidades que sufocam, ele acaba se enfraquecendo na fé e não tem mais motivos para continuar, ou acaba, obviamente, cedendo à tentação, cedendo, então, às artimanhas do inimigo, caindo nos laços do maligno, perdendo a bênção. Outro que deu algum fruto, chegou, portanto, a passar a primeira fase, a segunda fase, ou o primeiro e segundo estágio, ou seja, a terra era produtiva, produziu-se, continuou, deu fruto, no entanto, parou de dar fruto, secou-se, por conta das intempéries ou de outros fatores externos. Não olhou mais para Cristo, seria aquele que teria perdido o primeiro amor, o cristão que teria perdido o primeiro amor. Esse também não procede. Foi tudo Debalde o que fez até então. Agora aquele, o último, que a semente foi plantada, que cresceu, que deu frutos, continua a dar frutos, como diz os Salmos, até na velhice. Porque, de fato, não só a terra era boa, mas era essa planta adubada, era regada com a água do Espírito, com a água da pureza da palavra. Vinha as intempéries, mas ela resistia, porque ela estava bem calcada, bem enraizada no Evangelho. Estava entre a água e a terra, quando dava seca, tinha bastante água no seu caule, nas suas raízes. E assim ela resistiu, até não, vamos dizer assim, naturalmente, não poder dar mais frutos, no sentido de que tudo uma hora tem um fim, né? Nasce, cresce, amadurece, dá frutos, e uma hora, então, ela é derribada, ou se não derribada, ela naturalmente morre, representando, obviamente, o ser humano, o cristão, que até o fim ele tem que dar frutos, tem que perseverar, tem que ser que nem o sol, quando nasce, aos poucos, vai cada vez mais dando luminosidade, ou trazendo lume, luz, até se tornar dia perfeito, o meio-dia, o sol do meio-dia. Então essa é uma interpretação plausível e até a mais adequada a essa leitura que fizemos. Adequada, né? Falei adequada, não existe, adequada. Versículo 2, perdão. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes qual mal, que mal haverá sobre a terra. Aqui, claro, você tem que emendar com o versículo 1. Salomão está destacando ainda a questão da agricultura e alguns intérpretes ou teólogos chegam a afirmar que ele também estava falando, na realidade, do comércio marítimo.
porque o jogar o pão no mar simbolizava o seguinte: o lançar o trigo nas embarcações, ir para outros lugares e vender e trazer, portanto, o resultado, vencendo as possíveis borrascas temporais ou tempestades do mar, conseguindo manter de fato o produto em boa qualidade para vender e depois vir com a recompensa em moedas ou em escambo, em troca ou algum outro produto. É nesse sentido que dá para se entender essa expressão lançar pão sobre as águas. E reparte com 7, ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Aqui ele está falando de generosidade. Aqui ele está falando de altruísmo, de ajudar o necessitado para que nos dias males ou nas adversidades termos a recompensa, ainda que tenha alguns ingratos, mas sempre vai ter um, como teve no caso daqueles 10 leprosos, né, que voltou para agradecer o benefício dado por Jesus, foi a cura da sua lepra. E nesse sentido, ele está falando de repartição, de partir o pão, de ser solidário, de fazer caridade, de fazer esmola, de dar ao pobre, sabendo que quem assim faz, empresta a Deus e ele pagará com o seu benefício. Ou, melhor dizendo, com juros e correção monetária, esse benefício. Então, esse é um recado para os cristãos. Essa interpretação que nós falamos do Evangelho, e obviamente que o Evangelho traduz-se em amor, o fim da lei é o amor, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a si mesmo. É necessário nós atentar para ajudar o nosso semelhante, que está necessitado e que, obviamente, nós podemos ajudar. Então, por isso que ele diz, faça isso, reparta, porque você tem a garantia de, nos momentos de dificuldades, também ter apoio e ajuda. Do contrário, você não terá. Né? Por exemplo, no caso de José do Egito, de Faraó, que teve aquela problemática dos 7 anos de vacas gordas e magras, das espigas de milho secas e produtivas, vamos dizer assim. Aquilo foi um sonho, José do Egito revelou ou esclareceu, né, com o discernimento divino. E se, por exemplo, o governador do Egito não tivesse dado ajuda para José, não tivesse o considerado como um rei, viria com toda certeza a dificuldade e todos eles iriam perecer. Se ele não fizesse conforme José falou e não reconhecesse ele como uma pessoa sábia e um homem de Deus, eles iriam sofrer. Isso serve para nós. Porque existe ou até muitos, né, egocêntricos, que só pensam em si, que acham que podem tudo, que são deuses, que nunca nada vai lhe faltar, que vão durar bastante tempo nessa terra, que não vão morrer até mesmo, né? E por isso desprezam o necessitado e por isso não ajudam podendo ajudar, como era o caso que Jesus relatava naquela parábola do rico e do Lázaro. Necessário é, se de fato amamos a Deus e temos condições, ajudar o necessitado. Até porque Jesus disse, e os bodes ficarão à esquerda. Quem seriam os bodes? Aqueles que viram o seu semelhante passando privações de pães, de água, toda sorte, nus, necessitando de ajuda, não só financeira para se manter com mantimentos, mas também naqueles casos que as pessoas estarem em leitos de dores, nos hospitais, nos presídios, era necessário visitar os mesmos.
E quem assim não fizesse, de acordo com a parábola, ou o dito de Jesus, ficaria ou ficará, que é no futuro, à esquerda. Do outro lado, por conseguinte, estará à destra de Deus Pai. Vinde benditos de meu Pai, possuí o reino de Deus, ao qual está preparado desde a fundação dos séculos, ou do mundo. Então, temos isso em mente. Outra observação a ser feita aqui. É necessário nós fazermos duas coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Se eu digo que amo a Deus, mas eu não amo o meu próximo, eu não ajudo podendo ajudar, eu não amo. Eu descumpro o mandamento. Porque descumprir um tiozinho só já descumpriu toda a lei. Bem como eu ajudar meu próximo, mas não crer em Deus e não colocar ele acima de todas as coisas, também eu descumpro o mandamento do Senhor. É necessário crer nele, porque o que crer será salvo, e crendo assim, praticar as obras da caridade do amor. Nós temos casos narrados na própria Bíblia, por exemplo, de Cornélio, em Atos dos Apóstolos, que ele era uma pessoa de bem, fazia esmolas, fazia caridade. No entanto, ainda não tinha aceitado a Cristo e nem recebido o Espírito de Deus. Foi necessário Deus convencer a Pedro, que era preconceituoso com relação aos gentios, os samaritanos, para lá pregar para o temente Cornélio aceitar a Cristo e receber o Espírito. Isso quer dizer que, para ser salvo, é necessário não só ouvir a palavra, mas crer na palavra, já que a palavra é o próprio Jesus. E a fé vem por ouvir a palavra. E muitos pensam que a palavra é só a Bíblia. Não, é Jesus, porque a palavra é Jesus. Ok? E a palavra sendo Jesus, você deve observar o que o mesmo falou. E o qual ele deixou registrado, no qual ele deixou registrado, pelo menos pelos evangelistas, né? O amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Estando as nuvens cheias, versículo 3, derramam a chuva sobre a terra, caindo árvores para o sul ou para o norte, no lugar em que cairá, ali ficará. Quem observa o vento, versículo 4, nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca cegará. Nunca colherá nada, né? Nunca terá resultados. Nunca irá fazer nada. As nuvens estando cheias, derramam chuva sobre a terra. Aqui é até algo referente à meteorologia. Você sabe quando a nuvem está carregada que vai chover, né? É difícil uma nuvem que esteja carregada, né? Ou que o céu esteja todo preto, vamos dizer assim, ou nebuloso e com chuva, melhor dizendo, com nuvens negras, e não chover. Chove. É uma obviedade, é um truízo, é algo natural, lógico. Bem como caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Não tem como removê-la, né? Aliás, tirá-la dali, a não ser que alguém interfira. A árvore vai cair com a ventania, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali fica. É uma outra obviedade. Quem observa o vento nunca semeará. Quem semeia vento, colhe ventania, né? Já diz o ditado. É mais ou menos nesse sentido. Você fica olhando o vento, você fica admirado com as nuvens, você fica admirado com as chuvas, né? Com os fenômenos naturais. Enquanto a partida não faz nada, você fica admirado com o jardim verde do vizinho, mas não cuida do seu próprio nariz, do seu próprio umbigo, da sua própria vida, para ter um jardim como este. Pelo contrário, inveja o do vizinho, tem ódio, né? Tem ciúmes. Ora bolas, se você fazer a mesma coisa, você terá, principalmente se você é cristão.
Porque a Bíblia nos diz, Jesus Cristo falando, um pai, jamais, o filho pedindo peixe vai dar pedra. O filho pedindo pão vai dar, então, cobra ou vice-versa. No caso específico, ele pedir pão, não vai dar pedra. Pedindo peixe, não vai dar serpente. Imagina Deus, porque Jesus disse, se vós que sois pecadores, pais carnais, sabe dar boas coisas para os seus filhos, imagina Deus. Isso quer dizer que desnecessário é a inveja, o ódio, o ciúme. Por quê? É só você pedir para o próprio Deus que Ele lhe dará saúde, força, garra, determinação, fé, esperança, para você lutar e conquistar, ter o seu espaço, ou ter o seu sucesso, o seu êxito, ter aquilo que você almeja. Existem dificuldades? Existe. Você pode até desaninar um pouco no caminho, pode até pensar que Deus te esqueceu, não está contigo, ou que Deus abençoa os ímpios e esquece dos justos. No entanto, tenha certeza que as palavras de Deus não passam, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu para os seus vai cumprir. Só que é no momento certo, nossos pensamentos não são de Deus, e muito menos o seu cumprir é de acordo com o nosso relógio. Às vezes pode nem acontecer nada aqui nessa terra, mas saiba que você tem garantida a salvação no porvir, e é isso que vale. Ah, mas eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. Pois é, você pode ter, se fazer a sua parte, se não ficar comendo mosca, como diz os antigos, né? Ficar simplesmente ouvindo os outros, olhando para os outros, não fazendo a sua parte. Eu me recordo de uma época, só a título de exemplo, que eu ficava escutando muito áudio, vendo muito vídeo no YouTube, sabia bastante coisas da Bíblia, versículos bíblicos e tal, e ficava me alimentando com aquilo e querendo até mesmo ter, entre aspas, o sucesso ou a prosperidade nessa área de alguns. No entanto, não fazia nada. Não fazia nada no sentido de que colocar a minha voz no ar, de fato, fazer a minha parte. E quando eu percebo e enxergo isso, que eu tenho a capacidade dada por Deus de fazer algo, de fazer diferente, fazer a mesma coisa daqueles que eu admirava, eu percebo o quanto eu perdi de tempo, o quanto eu não fui sábio, não sabendo remir o tempo. Por quê? Fiquei só alimentando aquilo que é alimento. Para que serve? Para manter-se de pé, mais nada, mas não tem produção. Eu estou falando da obra de Deus, né? Inclusive, eu me recordo que eu lutei tanto para não pregar na instituição, e eu sabia da Bíblia, e foi um pouco tempo nessa época, né? E eu era cobrado muito, né? Olha, porque você tem um talento e não quer despertar esse talento. Você está pecando, porque sabe fazer o bem e não faz. Até que foi indo a palavra batendo no coração, né? Petrificado, como diz a palavra, né? Que o Evangelho, a própria palavra de Deus, é como um martelo que esmiuça a penha, o coração endurecido. Tanto falar a verdade, eu caí em si. E aí comecei a fazer a obra de Deus. E assim sendo, não parei, mesmo que tenha parado na instituição. Então, isso é um exemplo simples, né? Que às vezes a pessoa fica só analisando, pô, faça. Ah, não sei fazer, mete a cara. Arregaça as mangas e faz. Mesma coisa aqui no YouTube. Ah, como é que eu posso fazer para ser o YouTube? Como é que é isso, aquilo? Como é que é? Faz. Começa a fazer. Uma hora dá resultado. E assim é para a vida, né? Em qualquer ocasião, situação. E do Evangelho também. O que nós não podemos fazer é, na realidade, não fazer, é ficar inerte, ficar de braços cruzados, achando que tudo vem fácil,
de mão beijada, que vai cair dos céus. E não é bem assim. Tem muito esforço, muito trabalho, muito engajamento. E lembrando que o trabalho para o Senhor não é vão, né? Isso é muito gratificante, sabermos disso. Então aquele que fica cabisbaixo, aquele que fica só observando, perde muito tempo. Às vezes não é porque ele é preguiçoso ou porque ele tem algum problema psíquico. Às vezes é falta de prudência, tão somente, né? Às vezes é falta de um conselho, né? De um, entre aspas, puxão de orelha. Então, Salomão fala o óbvio. Quem observa o vento nunca semeará, nunca colherá nada. E quem olha para as nuvens nunca cegará. Não vai fazer nada também. Assim como não sabeis qual é o caminho do vento, versículo 5, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. É verdade. Eu às vezes escutava a minha avó falando acerca da planta, né, das plantas, das árvores, da flora. E ela dizia, puxa vida, eu plantei essa, vamos dizer assim, rosa, e já logo cresceu, já está dando aí até mesmo a rosa. Está desbrochando, né? E é assim mesmo, né? O mistério acontece. Do nada as coisas surgem, né? É só você perceber na própria natureza, cresce, dá frutos e depois já desabrocha. No caso da rosa, os frutos caem. No caso qualquer aí fruta. E assim vai. Nem como nós nascemos. E é isso que Davi, aliás, Salomão está falando. Porque a gente não vê nem a formação dos ossos do ventre da que está grávida, ou como se formam, né? Hoje em dia, com a tecnologia, se vê um pouco, né? Tem até um teste que se faz pelo sangue, que já dá para saber antes de até mesmo fazer a ultrassom o sexo do bebê. A coisa está bem avançada, né? Sem falar dos bebês de proveta, vamos dizer assim, que já se escolhe até mesmo o sexo na hora de injetar ali o sêmen ou a cúpula, vamos dizer, aliás, cópula, o sexo, o coito manipulado geneticamente ou pela ciência em laboratório. E naquele tempo não tinha isso, né? Para saber qual era o sexo, ou nada disso. Nem ver a criança batendo com o seu coração, se mexendo e tal. Mas ainda até hoje a tecnologia não viu isso, né? Pelo menos nós não temos. Pode ser que teremos aí no futuro o formar os ossos, né? Desde o início do sêmen vai crescendo até a formação dos ossos. E ainda que a tecnologia mostre, mas é um mistério tudo aquilo. Assim não sabemos qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no vento da grávida. A gente não sabe o caminho do vento também, né? Que o vento é abstrato, surge do nada, a gente só sente. Até tem um paralelo que se faz com relação a Deus, né? Que Deus nós não vimos, mas sentimos, bem como o vento. Faz analogia, a comparação. Também não sabemos as obras de Deus que faz essas coisas, é verdade. Não sabemos exatamente tudo referente a Deus, os seus mistérios, tanto do nosso nascimento, né? Como nós éramos feto. E o interessante é que nós não lembramos de nada. E outra coisa mais interessante ainda e curiosa é que a gente passa a existir a partir de uma consciência que deve surgir a partir do primeiro ano, ou, vamos dizer assim, 8, 9, 10, 11 meses. E pelo menos o cérebro começa a formar e você ter alguma lembrança, apesar de alguns cientistas já dizer que a criança já quando nasce já tem como ela lembrar-se de alguma coisa. Chega alguns a afirmar até mesmo que a criança pode lembrar de alguma coisa lá dentro do ventre da mãe. E assim sendo, o que é curioso também é a morte, né? Que é um mistério. É um mistério você vir para o mundo. Porque você não sabe onde que veio, entre aspas, né? Raciocinando filosoficamente. Aí você passa a ter a consciência desse mundo.
passa a sentir, passa a ter os 5 sinais aí, ou de fato o ouvir, o falar, o paladar, o sentir e o tato, né? 5 sentidos. E aí você começa a ter a consciência de morte. Mas o interessante é que da sua vida, do seu nascimento, você não pensa tanto, né? Mas como? Peraí, mas também eu não vim aqui. Aliás, eu vim para cá, também não sei. E aí você fica mais chocado com a morte do que o chocado com o existir. O chocado com o antes disso tudo. É interessante. Às vezes eu fico meditando isso e fujo um pouco da racionalidade, vamos dizer assim. Né? Acho que é de muito pensar, a gente fica um pouco crazy, como diz os ingleses, né? Maluco. Mas é necessário até porque aí tudo tem sentido quando se coloca Deus, né? Viemos de Deus, perdão. Estamos aqui para algo que sirva da parte de Deus, né? Vivemos para Ele e morreremos com Ele. Né? Ou voltaremos para Ele. Versículo 6. Pela manhã se semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, pois não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Recomendação. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, pois não sabe qual prosperará, se esta ou aquela, ou ambas igualmente. Ou seja, continue laborando, continue plantando, continue insistindo, sendo perseverante. Não conte, né, como diz o ditado, com a ajuda de ninguém, ou com o ovo da galinha, ou com o sapato de defunto. Faça por onde? Faça a sua parte. Porque a gente não pode ficar à mercê da além, à mercê da sorte, à mercê de qualquer outra coisa. A não ser de Deus, né? Mas aqui Salomão está falando de prudência, de prevenção, de sabedoria. Por exemplo, se você sabe que determinada coisa que você vai fazer pode não dar certo, tem um certo risco, você tem que considerar esse risco e ter um plano B para não então entrar em crise ou não ter prejuízos. Você tem que saber lidar com isso, né? Porque muitos confiam em carros, em cavalos, em riquezas, mas não confiam em Deus ou na sabedoria do mesmo. Por exemplo, você tem dinheiro agora. Amanhã você sabe que vai ter? Se você não poupar? Mais ou menos nesse sentido. Poderia discorrer mais sobre, mas o tempo não nos permite. Versículo 7. A luz é suave e agradável é ver o sol. A luz é tudo, né? Quem é que vive em trevas? Que seria do mundo sem o sol? Que seria do mundo até mesmo sem a lua, que não ilumina muito, só quando está cheia? E que seria do mundo, né? Como era os nossos, como era no passado e como viviam os nossos antepassados, sem energia elétrica, né? É complicado. E principalmente sem a luz do Evangelho, sem a luz de Cristo Jesus, sem ser luz, sem fazer a diferença. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, mas deve lembrar-se dos dias das trevas, pois serão muitos. Tudo o que sucede é vaidade. Ou seja, ele deve reconsiderar também os dias ruins de adversidade, que foi permissão de Deus para provar a sua fé. E ele deve também observar para saber muito aproveitar os momentos de bonança, né? Porque sofreu e agora conquistou. Tem que dar valor a isso. Por isso que se diz que geralmente aquele que não passa privação nenhuma, ou sofrimento, não dá bola, não dá valor ao que tem. Né? Aquela expressão era feliz e não sabia. Ou aquela outra expressão que diz que
O sujeito só dá valor quando perde, né? Se ele nunca passou por uma provação nesse aspecto. Então, ainda que eu tenha vivido muito tempo, eu tenho que regozijar todos eles, mas deve lembrar dos dias das trevas, né? A gente não pode ser soberbo, né? Tem que agradecer a Deus, principalmente, em primeiro lugar. Ó, Deus, obrigado por isso. Quanto dia de sofrimento eu passei, agora tu me agraciasse com essa bênção, com essa vitória. São reflexões que a gente tem que fazer. Mesmo sendo vaidade, mesmo sendo fugacidade, né, como diz a expressão em outras bíblias ou traduções, seja passageira, a gente tem que fazer essa reflexão. Porque tudo é permissão de Deus, né? Alegra-te, jovem, na tua juventude, versículo 9, e recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos, mas sabe que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Recomendação à juventude, para que lembres do seu Criador, para que de fato coloque seu coração no Evangelho, no caminho de Deus, para que se volte para com Deus, para que não saia do seu caminho, para que tema-o, porque senão poderá sofrer grandes consequências, né? A médio e longo prazo, na média idade, na vida idosa, porque vem as consequências, né? Tudo que se faz o homem vai colher. E Salomão era um desses sábios que sabia exatamente tudo isso porque passou, né? Na sua juventude ele aproveitou a fazer uma série de coisas equivocadas, né? Principalmente por ter se prostrado diante de outros deuses, procurado outras mulheres de outros povos. Ele está falando, olha, é bom lembrar a juventude de Deus. Alegra-te, jovem, tens que se alegrar mesmo, tens que glorificar a Deus, tens que viver a vida, né? No entanto, não perca o temor de Deus. No entanto, não seja hipócrita. No entanto, de fato, faça a sua parte. Fuja, como Paulo vai dizer lá a Timóteo, dos desejos da mocidade. Como também me parece que diz a Timóteo, referente que vós, acho que não é a Timóteo, é uma outra epístola, vós, jovens, sois fortes, já vencesse o maligno. O jovem tem a força para vencer, né? Assim como Davi, pai de Salomão, teve a força para derrotar o gigante. Agora é necessário com o temor do Senhor e em nome do Senhor dos Exércitos e permanecer firme. Ele vai vencer sim provações, lutas, problemas que poderiam ocorrer a posteriori, né? Depois de uma certa idade. Por exemplo, se estivesse no mundo das drogas, no mundo do crime, e Deus livra se ele for temente ou pensar em Deus em primeiro lugar. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, pois a juventude e o vigor são vaidade. Que passam, né? A juventude e o vigor, a força, né? Passa. Então por isso tem que saber aproveitar muito bem. No outro capítulo vai falar sobre lembrar do Criador nos dias da juventude, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Que Deus os abençoe. Essa foi mais uma explanação, pregação referente a Eclesiastes. Estamos encerrando já o capítulo, ou melhor dizendo, o livro, né? Encerramos esse capítulo 11. Deixe seu like, comente e até a próxima oportunidade, onde estaremos abordando o último capítulo.